Olá, meu nome é Luciana Roncarati, eu sou aluna do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse vídeo aborda a disciplina de Computação Gráfica. Trata-se de um tutorial para a modelagem 3D com exemplo de um Donuts. Esse vídeo vai abordar a aula 1 e 2. Bom, uma vez instalado o Blender, que é um software de código aberto, eu particularmente instalei uma versão menos atualizada, não é a mais atual porque ela é muito pesada, ela exige bastante de placa gráfica. E então vamos iniciar, uma vez que estiver na máquina. O default, que é o padrão do Blender de inicialização, é com esse objeto, um cubo, dando o zoom com a bolinha central do mouse, você consegue visualizar, fazer o zoom para frente e para trás, e com a bolinha central. E você tem dentro da cena uma lâmpada. Esses aqui são os elementos que constituem a cena. Então a cena é constituída pela lâmpada e pela câmera. Inclusive é a câmera que dá a referência do que está sendo da animação que está sendo feita. Então eu vou apagar aqui para evitar de estar confundindo, de ter muito elemento na cena. Então, olhando o Blender, olhando o cubo como um objeto que está aqui na tela, vamos utilizar as ferramentas que são os comandos, os atalhos, que são os que a gente mais utiliza, né? O zoom é pelo central, o G, que é o grab, você consegue manipular. Então, G é de mover, que é a ferramenta mover. Você segurando um dos eixos, ou X, ou Y, ou Z, no caso aqui, segurando o eixo X, ele move simplesmente no eixo X, segurando o eixo Y no eixo Y, assim como segurando, né, pressionando a tecla Z, ele vai mover somente no eixo Z. Então, esse é o atalho, é G, né, o grab, que vem de inglês grab. A outra é Scale, que é S, que é outra ferramenta muito utilizada com o atalho S do teclado. Então, alterando também, segurando a tecla X, ele vai, a escala vai aumentar no eixo X. Segurando a tecla Y, a escala vai aumentar no eixo Y. Assim como segurando a tecla Z, a escala do objeto vai aumentar no eixo Z. Então, essa é outra muito utilizada. Outra também com atalho de teclado R, que a gente utiliza muito no Blender, é a rotação, que é o rotate. Então, se você simplesmente dá o rotate com o mouse, ele vai rodar em todos os eixos. E assim como segurando no eixo X, ele vai rotacionar simplesmente no eixo X. Você pode ver até pela lateral, o Y rotacionar em volta do Y e o Z rotacionar o elemento em volta do eixo Z, simplesmente. Então, essas são o mais básico dos comandos que se utiliza assim, né, no introdutório do Blender. Então, segurando a central do mouse, o botão central do mouse, você consegue manipular a cena. E as perspectivas de visualização, que são segurando a aspas, você consegue mudar aspas do teclado, você consegue ter essas opções de view, de topo, de frente, de lateral. Aqui é um cubo, a gente não consegue ver muita transformação. E a visualização da câmera, que é o ponto de vista do foco da câmera, né? Então, são as formas de você visualizar, que tem através da aspas, que é o atalho do teclado. Isso também facilita muito durante a modelagem, para você estar vendo de vários ângulos e de vários pontos o objeto que você está modelando e que está... Bom, falado isso, né, vamos apagar o cubo e vamos ao torus, que você pode adicionar através do Shift mais A, ou também você pode buscar aqui em adicionar, você vai adicionar através do Shift mais A, que é o comando, um objeto que é o torus, que é o mais semelhante a um donut. Nessa caixa de propriedades do donut, né, do torus, você altera a quantidade de polígonos, né, que tem no maior e no menor raio. Então, eu vou deixar aqui um número não muito grande de polígonos, porque quanto maior o número de polígonos, mais pontos
estar manipulando. E aqui no menor raio eu vou deixar um número também, 14, que é um número bom para estar mexendo dentro do... Né, no número não é muito grande o número de polígonos. E aqui eu vou alterar também os raios, né, o raio interno e o raio externo, vou deixar para deixar o donuts bastante gordinho. Lembrando que uma vez que feita essa edição aqui nas preferências, nas configurações do objeto, ele não é alterado, isso vai ficar gravado. Então, depois que você fechar essa caixa de propriedades, você não tem mais como alterar vamos dizer, nessas relações de proporção. Então, aqui está nosso donuts, né? Você vê que ele está até com uma forma meio geometrizada, né? O que a gente chama de low poly, inclusive. Então, a gente tem ele aqui e vamos começar a trabalhar em cima dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escalonar ele, né? Colocar ele numa proporção, porque ele está muito enorme. Se você for ver 2 metros para mais de 2 metros, quase 3 metros de donuts. Então, isso também gera muito exigência da máquina, né? Do processador. Então, até fica muito sem rendimento de você estar trabalhando com figuras, né? Numa cena com objetos tão grandes. Então, vamos escalonar ele, colocar ele numa proporção mais real, que seria em torno dos 10 centímetros, né? Então, segurando aqui de cima, a gente consegue ter uma noção melhor. Segurando a tecla Scale, ele vai dimensionar, né, em todas as direções e dá para colocar assim numa proporção mais real. Então, dando zoom, você vai ver que ele tá pequeno dentro da cena, até porque o padrão do Blender é 1 metro por 1 metro. Você pode ver dentro desse quadrado, ele é 1 metro por 1 metro. Só que ele não reduziu, né? Na realidade, ele está entendendo que foi reduzido. Então, o que a gente precisa é criar essa escala de 1 para 1 dentro do tamanho né, o atual tamanho do nosso Blender. Então, apertando Ctrl mais A, que é um outro atalho de teclado, a gente consegue deixar a proporção mais no tamanho, na escala 1 para 1 dentro desse cenário, dentro da cena. E aí a gente consegue, inclusive, exigir menos da máquina, do processamento da máquina, né, do processador. Então, salvando aqui, né, para evitar de não estar tendo que refazer, lembrando que ele salva pronto Blend, eu coloquei aqui, eu já tinha feito eu vou colocar aqui o nome e apresentação, vou salvar e salvar no desktop para ter mais facilidade de acesso e vamos começar a trabalhar em cima dele, entendeu? Bom, uma vez que a gente tem o donut, vamos imaginar que a gente precisa causar certas... ele tá de forma low poly, mas então significa que ele não tem muitos polígonos, mas a gente precisa adicionar um modificador nele, que é um modificador. Então, a gente coloca no formato editor, porque a gente tem o formato objeto e o formato edição. E aqui no formato objeto, a gente consegue adicionar aqui adicionar que chama um modificador Subdivision Surface, que seria um subdivisor de superfície, e que ele não pesa, na realidade, ele não aumenta o número de polígonos e ele causa esse aspecto mais arredondado e mais real, né, do objeto, sem que ele fique com muitos pontos, porque para trabalhar com muitos polígonos é mais difícil, e além de gerar mais rendimento da máquina. Então, aqui a gente tem o Edition Mode, né, que é o modo edição. Então, no modo edição, a gente tem os vértices, as arestas e as faces. Então, os vértices ficam esses pontinhos, onde a gente pode trabalhar vértice por vértice, segurando e apertando a tecla G, você marca um vértice e movimenta um vértice. Assim como você também pode marcar uma aresta e movimentar apenas uma aresta.
E nesse mesmo Edition Mode você pode estar marcando as faces, ou seja, também você pode estar marcando mais de uma aresta, através do Shift e movimentando duas arestas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, você pode estar movimentando faces, né? Marcando uma face ou mais de uma outra face e estar movimentando. Porque, para causar imperfeições no Donut, que seria o mais próximo ao real, até porque ele não é um objeto tão perfeito no mundo real, através dessa forma de deformar desse modo, podia dar muito trabalho. Então, que seria aresta por aresta ou vértice por vértice. Então, o que acontece é que existem outras formas da gente conseguir causar essas imperfeições, que é o que eles chamam imperfeições aleatórias, que é o proportional editing, que através dessa uma bolinha que tem na face superior, ela tem que estar marcada, e tem também um movimento que você faz com a bolinha do mouse, que ela vai tá determinando uma área, que a gente chama de flow off, que dá um pouco de trabalho. Eu tive algumas dificuldades, porque você vê que quando você mexe um vértice, você mexe a área toda. Você simplesmente não é igual aquele que a gente mexeu só o vértice. Então, ele passa a influenciar no objeto inteiro. Mas, a partir do momento que você reduz esse raio, que é o que ele chama de flow off, eu quebrei a cabeça um pouco algumas vezes, mas depois eu já vi que você tem que marcar, apertar Shift mais S, e tem que estar com o que eles chamam de Proportional Edition marcado em cima. E aí me quebrei algumas vezes, né? Tive uma certa dificuldade, porque eu colocava no modo objeto, porque na realidade o que acontece é que esse raio ele está muito grande, então eu não estou conseguindo enxergar ele aqui. Mas aí, quando eu tentei novamente, que eu falei assim, olha, eu vou tentar novamente, porque eu acho que tem alguma coisa aqui no tamanho dessa área que deve estar influenciando no objeto inteiro. Então, à medida que você vai mexendo o mouse, ele vai reduzindo essa área e você consegue ter essa ideia da onde é que vai ser, da onde vão acontecer as imperfeições. Então, ele mexe um conjunto de vértices. E aí você consegue estar fazendo essas imperfeições no torus de maneira mais aleatória, porém ponto a ponto também, mas numa área. E você pode estar aumentando e diminuindo. Quanto maior o tamanho desse diâmetro, em mais pontos você vai estar causando imperfeições de maneira aleatória. Entendeu? Mas também é um trabalho manual, é um trabalho artístico para estar causando essas distorções, deixando ele mais real. Então, dando Ctrl+Z, Ctrl+Z aqui, vamos voltar com ele perfeito, porque tem uma ferramenta de seleção que está também no Edition Mode, em cima, se você for ver Selection, que é seleção random, aleatória. Então, ele vai fazer várias seleções. Pode ver que tem selecionado arestas, vértices e faces. Então, aqui você consegue, tem até um raio embaixo, quanto maior ele vai estar... no Momó ampliando maior a área dele. Então, quanto menor, você vai acabar não causando tantas imperfeições. Então, eu deixei aqui um tamanho mais ou menos, né, que é onde você altera ele no raio também embaixo. E acaba que o meu resultado final do Donuts é mais ou menos esse, entendeu? Então, outra coisa legal que eu achei que eu queria mostrar também, até para estar finalizando, são as normais, que normal ela forma um eixo de 90 graus, né, com os vértices. Então, são as normais dos vértices para
para estar manipulando a imagem e é uma forma de visualização. Eu achei interessante porque existe uma forma que você causa uma imperfeição no ângulo da câmera e outra no ângulo da normal, né? Por isso que são essas ferramentas que eu mostrei para vocês e que elas possibilitam estar trabalhando de maneira mais facilitada, né? E porque elas selecionam assim de maneira aleatória e elas dão um resultado bastante bom, tá vendo? Que o Dance não fica perfeito assim no sentido das distorções não serem muito grandes. Aqui é porque a gente diminuiu muito ele, então eu não consigo ver na câmera, eu teria que aproximar a câmera. Mas você está vendo que dentro do espaço 3D ele está lá. Esse é o modo objeto, a gente consegue ver melhor, né, a superfície dele. E é isso, e as formas de visualização, apertando aspas, né, são os mode view, que é o topo, o bottom, então é para estar conseguindo visualizar em todo. E aqui mostrando que facilmente a gente perde o objeto dentro da cena, no Blender, tem que estar bastante ligado nesse zoom, né, da bolinha central do mouse. E é isso, é isso. Eu gostei do resultado, eu já trabalhava com Blender há um tempo, mas assim eu vou tá buscando fazer as lições do passo a passo. E agradeço a todos a atenção.